Gênesis, capítulo 15, primeiro livro da Bíblia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis, capítulo 15. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Primeiro livro da Bíblia, que agora vai ser muito comentado, né? Porque tem a novela aí que está recordando sobre Gênesis. Eu não assisti nenhum capítulo ainda, não sei se é bom. Então, Gênesis, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis. Antes de nós fazermos a nossa leitura, quero dar uma notícia muito boa para a igreja. Pastor Rafael, semana que vem, já vai estar aqui no culto. E confesso que eu e minha esposa, a gente comentava na vinda, né, como foi gostoso essas 4 semanas que passaram rápido, né, que nós estivemos aqui com os irmãos, compartilhando experiências em Deus, conhecendo pessoas abençoadas aqui. A irmã Jailma esteve conosco essas semanas. Irmão Cido, essa semana a gente pôde conversar um pouquinho mais, tivemos um tempinho conversando pela internet. A irmã Marlene teve aí, o Rafael, né, o noivo agora, né? O noivo da irmã Jailma. E a irmã que está presente aqui hoje, que é da igreja, como que é seu nome? Poliana. Poliana, prazer poder então conhecer você. Uma honra estar aqui com vocês. E agradecer a oportunidade, né, a liderança que permitiu que a gente estivesse aqui, né, podendo ajudar nas férias do pastor Rafael, que ele faça um bom retorno, né, e que Deus possa abençoar a vida dessa igreja como tem abençoado. Amém. Gênesis 15, versículo 1 diz o seguinte: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Vamos fazer a última oração antes da meditação da palavra. Se você puder fechar os seus olhos aí de onde você está, da sua casa, aqui no templo da igreja. Pai, obrigado, Deus. O Senhor nos trouxe em segurança neste dia, para que nós pudéssemos, com excelência, ó Pai, encerrar esta missão que nos foi dada, de estar vindo, Deus, até a cidade de Jataí, poder compartilhar do Senhor, receber do Senhor através da vida dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que por algum motivo, Deus, de força maior, não podem estar aqui conosco, ó Deus. Que o Senhor possa nessa noite estender a tua mão, que o Senhor possa nessa noite tocar as nossas vidas, que o teu Espírito nessa noite possa, ó Deus, fazer aquilo que lhe apraz, fazer, ó Deus, aquilo que é da tua vontade, ó Deus. Nós somos os teus servos, assim como o teu servo aqui, que nós lemos na tua palavra, Abrão, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser direcionados pelo Senhor, ó Deus. Fala a cada coração, Deus, diante desta palavra, não somente através da minha voz, mas fala ao coração, fala à mente, fala aos ouvidos, ó Deus, e vai trazendo revestimento para a tua igreja, vai trazendo proteção, vai trazendo blindagem, Senhor meu Deus, sobre as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos guardados.
Senhor, em nome de Jesus, que esse vírus não assole, ó Deus, a nossa família. Pai, que enfermidade alguma, Deus, venha trazer aflição sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, Pai. Guarda o teu povo nessa terra, meu Deus. Esteja conosco em todos os momentos, meu Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós iniciamos, ó Deus, a meditação dessa palavra, falando com o Senhor, porque nós sabemos que agora o Senhor irá falar conosco, Pai. Em nome de Jesus é que nós agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Então nós vamos meditar nessa noite no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, cujo título da nossa mensagem é Vivendo o Plano de Deus. Então o título da nossa mensagem é Vivendo o Plano de Deus. E nós estamos diante da história, de Abrão, mais para frente Deus vai trocar o nome dele para Abraão, o pai de multidões. O interessante é que o cenário que se encontra esta passagem é um cenário que sucede os acontecimentos do dilúvio. Então Deus ele resolve ali eliminar a humanidade e dar continuidade na humanidade através da vida de Noé e através da vida dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E nós vemos que os anos vão passando, a descendência de Noé vai aumentando sobre a terra. E quando a gente começa a estudar a história de Abrão, nós vamos ver em livros apócrifos que Abrão ele tinha o cuidado de continuar adorando a Deus. Deus ele limpa a terra com um propósito, mas conforme vai havendo a multiplicação das pessoas na terra, muitos homens deixam de adorar a Deus. Então, a teologia, os estudos vão dizer que Abraão já zelava em adorar a esse Deus, em servir a esse Deus. E Deus resolve constituir para si um povo, para que através desse povo nasça o Messias, nasça aquele que traria redenção para a humanidade. Então não é que Deus escolheu um povo somente para ser dele, e somente desse povo que sairia a salvação e dali eles seriam salvos. Não, através desse povo, através dessa geração que iria surgir, Deus iria levantar o Messias, Deus iria levantar um Salvador, Jesus Cristo, que a história vai relatar aí, a qual ele veio e dividiu antes e depois dele. E a pessoa a qual Deus escolheu, a pessoa a qual Deus levantou, era uma pessoa que já estava preocupada em continuar servindo ao Senhor. Às vezes na vida nós queremos encontrar oportunidades de vitória, nós queremos encontrar oportunidades de sermos abençoados, mas as pessoas só querem receber a bênção de Deus, as pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem pagar o preço para Deus. E muito se fala que as igrejas hoje em dia só pregam vitória, só pregam bênção, mas nós temos que pregar isso também, mas nós temos que mostrar que é servindo a Deus que nós vamos ter uma vida abençoada. E o título dessa mensagem é Vivendo o Plano de Deus, ou seja, não adianta somente nós buscarmos a Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele abençoe os nossos propósitos. Nós temos que buscar a Deus para que Ele revele o plano que Ele tem para a vida de cada um. Então Abraão ele tinha um plano específico da parte de Deus. Através da vida de Abraão, através da semente de Abraão, Deus iria constituir o povo para que viesse o Messias. E o interessante é que durante a sua vida, Abraão foi provado nisso. Ele não conseguia ter filhos, ele já estava avançado em idade, e ele recebe esse chamado de Deus que nós vemos aqui no capítulo 15, a qual Deus diz para ele que ele deveria olhar para os céus, a qual ele não conseguia contar as estrelas, e que dele sairia essa descendência, sairia essa multidão de pessoas. E os anos vão passando e Abraão vai se constrangendo, porque a promessa de Deus não vai se cumprindo sobre a vida dele. Então nós vamos ver nessa noite algumas etapas, alguns projetos, alguns propósitos que nós vamos viver para que nós alcancemos o plano de Deus para as nossas vidas. E qual que é o seu objetivo de vida? Quais são as metas que você tem traçado? É subir de cargo na sua empresa? É terminar um curso superior? É casar, constituir família, ter filhos? É mudar para outra cidade? Quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos?
Eu te pergunto, já que você está pensando nisso, esses planos, eles estão alinhados com os planos de Deus? Esses planos estão de acordo com aquilo que você tem ouvido Deus falar sobre a sua vida? Porque não adianta a gente vir para a igreja somente para ouvir a palavra e acreditar que Deus vai nos abençoar e vai nos guardar durante a semana e no próximo domingo a gente vai estar aqui de novo. Não, nós temos que estar aqui, né, para estarmos alinhados com Deus, recebermos um direcionamento de Deus, recebermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A irmã Jailma agora está noiva, então agora ela tem que buscar o direcionamento de Deus para quando esse casamento vai acontecer, como esse casamento vai acontecer, como que Deus vai prover as coisas. Então ela vai ter que meditar, ela vai ter que planejar, né, de acordo com as probabilidades dela, mas ela também vai ter que entregar nas mãos de Deus para que aconteça e se concretize isso. Então a vida do crente é essa, né? Eu falo muito isso em algumas pregações que eu faço, né, que a igreja é o quartel-general que a gente vem para receber as instruções. Né, a disponibilidade aqui na igreja é como se fosse uma sala de aula, né, cadeiras, pessoas sentadas, né, a irmã Polina está ali com a caneta para anotar alguma coisa que ela achar interessante. Então a didática é de sala de aula, a didática é de aprendizagem, e o professor é o próprio Deus. Foi ele quem direcionou Abraão, foi ele quem instruiu Abraão, e é ele que quer instruir a minha vida e a sua vida nessa noite, para que a gente venha caminhar segundo os planos que ele tem para a nossa vida. Não vai ser o homem que vai definir, não vai ser o desejo da nossa carne que vai definir, não vai ser o sentimentalismo, né, o emocionalismo, mas sim o próprio Deus. Então nós temos que estar abertos para ouvir a voz de Deus. Assim como Abraão, nós temos que estar abertos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. É ouvir Deus falar, né, quando a irmã Jarina faz aqui a introdução do culto, né, o início do culto, os avisos. É ouvir Deus falar durante o louvor, é ouvir Deus falar através da canção que o irmão Ciro cantou, da preparação que ele falou antes da canção. Eu quero abrir até um parênteses aqui na mensagem, vocês me desculpem. O irmão Ciro está em dívida comigo, porque se passaram 3 semanas e somente hoje ele resolveu cantar uma música para nós, para Deus, né? E o estilo da música é o estilo que eu gosto, meu irmão. Então ele não me ajudou em 3 semanas, deixou para o último dia. Eu acho que é só para ficar aquele gostinho de quero mais. Então você está devendo, irmão. Quando você for em Rio Verde, já prepara o playback e você vai ter uma oportunidade lá. Amém? Esse é o plano de Deus quando você visitar a gente em Rio Verde. Então, meus irmãos, é isso. Nós temos que estar alinhados com aquilo que Deus quer. Nós temos que buscar. Faz muito bem você ouvir essa mensagem, faz muito bem você estar aqui no templo, né? E faz muito bem você orar em casa para que Deus te direcione, faz muito bem você estudar a palavra para que Deus te direcione. E assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos caminhando de fé em fé rumo aos propósitos que Deus tem para nós. Assim como o irmão Ciro diz que desde 1988 ele ouve que Jesus está voltando, e é isso. Jesus está voltando e os sinais estão claros cada dia mais. E mesmo que a gente parta dessa terra sem que ele tenha vindo de fato buscar a igreja, quando nós fechamos os olhos daqui também, Jesus está voltando para nos buscar. Então nós temos que estar preparados, nós temos que ter pressa para viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Não adianta nada, né, a gente ter 20, 30 anos de caminhada cristã e não ter, né, frutos aí para que sejam vistos aí pela humanidade. Prega-se muito a graça de Jesus, é através dela que nós somos salvos. Realmente nós não somos capazes de nada. Se dependesse, né, daquilo que nós pudéssemos fazer para que a gente alcançasse a salvação, nós não conseguiríamos. É a graça do Senhor que nos permite viver isso. Mas nós temos que dar uma resposta para essa graça. Nós temos que dar uma resposta para essa salvação. Então nós temos que ter atitudes, nós temos que ter ações, né, que vão mostrar os nossos frutos. Se nós temos dons e talentos, nós temos que expor esses talentos para que Deus seja glorificado. O evangelista Mateus vai dizer: não se coloca, né, uma vela embaixo da mesa, mas se coloca ela sobre a mesa, coloca ela sobre o velador, para que ela ilumine toda a casa. E para que a gente viva o plano de Deus, nós temos que ser assim ativos.
Nós temos que fazer brilhar, né, a luz de Cristo através das pessoas. O Espírito Santo, né, meditando aí na palavra do Senhor, me trouxe uma ilustração muito interessante a respeito dessa passagem, sobre ser sal e sobre ser luz. A luz, ela vai iluminar o ambiente. Então muitas vezes as pessoas pensam, né, que servir a Cristo é ter atenção para si. Nossa, como o irmão canta bem. Nossa, como o irmão é comportado no trabalho. Nossa, o irmão tem uma vida de santidade. Mas não é isso que deve ser admirado nas nossas vidas. Se nós somos luz, nós vamos iluminar. Por exemplo, aqui nessa noite, nós não estamos olhando para a lâmpada. A gente está olhando para aquilo que a lâmpada está iluminando, para aquilo que a lâmpada está mostrando. Então a nossa vida, ela deve iluminar as pessoas para a palavra de Deus. A nossa vida deve iluminar para que as pessoas enxerguem o plano de Deus para a vida delas, para que despertem na vida dessas pessoas o desejo, né, o interesse de saber qual plano Deus tem para a vida dela. E às vezes nós vamos viver aí 20, 30, 40 anos com Deus, e cada ano vai ser uma descoberta nova, cada ano vai ser um direcionamento novo. Mas nós não podemos fazer como Abraão, né, ficarmos presos a uma promessa, a um desejo que nós temos. Então a gente vê que o desejo de Abraão era ter um filho, ter filhos, e Deus estava dizendo: você vai ter filhos. Mas Abraão fica preocupado. Mais para frente a gente vai ver a mulher de Abraão, Sara, entregando, né, a serva para que ele se deitasse com ela, para que ele tivesse um filho com ela. Ou seja, nós devemos viver o plano de Deus, mas nós não devemos ficar presos somente àquilo que o plano vai trazer para as nossas vidas. Então, se Deus prometeu um filho para Abraão, se Deus prometeu um filho para você, se Deus prometeu um carro novo, se Deus prometeu um casamento abençoado, não é que nós devemos viver esperando somente isso, mas nós devemos viver um dia de cada vez, até que esse dia se cumpra. Né? Antes do culto começar aqui, chegou um irmão, aparentemente ele estava, né, sob efeito de álcool, e ele falava muito sobre reconciliar com Deus, sobre voltar a servir a casa de Deus. No primeiro momento a gente não sabe, né, como agir. O culto estava começando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente cantou uma canção, ele se levantou para ir embora, e eu falei: fica para a palavra. E ele falou que não iria ficar, tinha os seus motivos, mas que ele iria voltar para a casa de Deus. E é isso, meus irmãos, a nossa vida tem que ser como uma igreja aberta. Quem sabe o caminho de Deus vai vir. Ele sabe o caminho de Deus, ele veio. Hoje talvez a gente está vendo só no começo. Amanhã talvez ele vai estar aí servindo ao Senhor, dando testemunho lá no meio da sua família, a gente não vai nem ficar sabendo. Mas nós somos instrumentos nessa noite, né, como igreja, como portas abertas que nós estamos, né, para que aquele homem retorne para o plano de Deus, que Deus tem para a vida dele. Então nós devemos estar ligados naquilo que Deus tem, mas nós também devemos estar ligados naquilo que Deus tem para a vida das pessoas, e estarmos trazendo um direcionamento para que essas pessoas alcancem o plano de Deus. Então, as etapas que nós vamos passar, né, para encontrar o plano de Deus nas nossas vidas, eu vou destacar nessa noite sobre a vida de Abraão 4 situações a qual nós vamos passar ao longo da nossa caminhada rumo aos planos de Deus. E a primeira etapa está lá em Gênesis 12. Volte 3 capítulos aí. Gênesis 12 vai dar a primeira etapa que nós vamos viver para que a gente alcance o plano de Deus sobre as nossas vidas. E a primeira etapa é o chamado. O chamado é a primeira etapa que nós vamos viver para alcançar os planos de Deus. Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3 diz o seguinte: ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Primeira etapa que nós estamos vendo aqui na vida de Abraão, e na nossa vida também, que nós já passamos,
né, ou talvez muitas pessoas que nós conhecemos vamos passar, é o chamado de Deus. Houve um momento na nossa vida que Deus nos chamou para que nós estivéssemos mais próximos dele. Muitos são chamados criança, muitos são chamados durante a adolescência, muitos são chamados no início da vida adulta, ali dos seus 18, 19 anos. Outros são chamados aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, não importa. Não importa qual momento da sua vida Deus vai te chamar. O que vai importar é você entender o chamado de Deus. Você entender que Deus está te convidando para que você saia da sua vida e entre na vida de Deus. Olha que interessante. O Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país. Ou seja, sai da sua origem. Sai do seu passado ou desse presente pecaminoso. Né? Lembra quando foi que Deus te chamou? O que você estava fazendo? O que você estava vivendo? Era um relacionamento errado? Era um trabalho errado? Era uma religião errada? Lembre-se que Deus te chamou e você saiu do seu passado e caminhou até Deus. E você que ouve essa mensagem nessa noite, talvez você está nessa incógnita, nessa dúvida, né? Será que Deus está me chamando? Será que eu saí da minha vida passada? Saiba que quando você sai daquilo que Deus não tem para a sua vida e vai para aquilo que Deus tem para a sua vida, há uma certeza, há uma paz. Se você está vivendo e não há paz no seu viver, saia dessa situação. Faça como Abraão, saia da parentela, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. E muitas pessoas falam, né? Eu só vou me converter quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu consertar a minha vida. Mas a conversão é um processo, né? A gente não converte do dia para a noite, já vira cristão, já se livra das tentações, ou a gente já para de errar. Não, muito pelo contrário. E a gente vai ver que Deus mandou Abraão sair e ir até uma terra que Deus iria mostrar. Ele não sabia para onde ele deveria ir. Ele não sabia, né, o seu destino, mas ele sabia que Deus estava mandando ele ir. Então muitas vezes a conversão, o chamado de Deus, depende da nossa decisão de fechar os olhos na fé e começar a caminhar e deixar Deus mostrar o que Ele tem para nós. Então, para viver o plano de Deus, primeiramente, não espere, né, que esse plano seja revelado logo de cara, mas faça como Deus solicitou para Abraão: saia do seu passado, saia da vida que você está vivendo e comece a caminhar, comece a viver aquilo que Deus tem para você. Até porque na caminhada cristã nós vamos crescer, nós vamos ter o nosso nome trocado, né? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Ou seja, Abraão não estava preparado para saber aquilo que Deus tinha, mas Abraão estava. O seu presente, o seu hoje não está preparado para saber tudo aquilo que Deus tem para você. Mas conforme você for caminhando, conforme você for crescendo, conforme você for amadurecendo, você vai estar preparado para receber, para entender o que Deus tem para a sua vida. Versículo 2 diz: eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e você será uma bênção. Deus está chamando Abraão para ser um homem abençoado. Deus está te chamando nessa noite para ser bênção, para ser abençoado. O negócio é que você converte e já quer que seu salário seja alterado, já quer que a sua empresa triplique o faturamento, já quer que o seu ungido, né, o seu varão, a sua varoa chegue, já quer que a criança venha. Mas Deus está falando: você será abençoado. Para que Abraão fosse abençoado, ele precisou passar por um processo. Então, após a conversão, após você começar a abandonar as velhas práticas, você vai começar a viver um processo de transformação, um processo que vai te preparar para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida.
Então você não tem que caminhar esperando receber, mas você tem que caminhar sabendo que você será e que você já é abençoado. Terceiro, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Então muitas vezes, meus irmãos, a gente está vivendo, né, em meio a tribulações, em meio a lutas, e pensando, a bênção de Deus não está sobre mim. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo sobre a vida de Abraão. Independente do que ele estivesse vivendo, ele estava abençoando as pessoas que estavam à sua volta. Quando nós estamos firmados nos planos de Deus, quando nós estamos firmados em buscar o plano de Deus para as nossas vidas, nós vamos abençoar também quem nos cerca. Nós vamos abençoar também os nossos pais, vamos abençoar os nossos filhos, vamos abençoar os nossos amigos, vamos abençoar os nossos colegas de trabalho. Então é muito importante nós termos a serenidade de sabermos passar pelas provações, de sabermos passar pelas lutas, porque nós estamos sendo assistidos. Quando a gente converte, é como se Deus nos transformasse em um canal de bênção. Então a gente tem que parar de pensar somente na nossa dor, no nosso problema, e pensar no próximo, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para morrer dia após dia para os nossos desejos e para as nossas vontades. Nós somos chamados para abençoar os outros. E olha que interessante, quando nós abençoarmos alguém, nós seremos abençoados também. Então nós temos que viver isso. Ah, mas eu estou em luta, eu estou em tribulação. Mas quando as pessoas verem você desanimado, elas também vão desanimar. Elas também não vão conseguir acreditar que pode servir a um Deus que vai fortalecer durante a luta. Deus não vai livrar da luta, mas Deus vai estar ali com você. Então dê bom testemunho. Dê bom testemunho sempre, porque o chamado de Deus está ligado a isso, a entender que nós devemos ter um bom testemunho. Então, a primeira etapa que nós vamos viver, ou que muitos de nós já vivemos, ou estamos vivendo, para alcançar o plano de Deus, é o chamado de Deus. E a segunda etapa está lá no versículo 10 do capítulo 12 também. Desce um pouquinho comigo aí, versículo 10, para que a gente entenda qual é o segundo ponto daquela pessoa que está buscando viver o plano de Deus. Gênesis 12, 10 a 15 vai dizer o seguinte: e houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: essa é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram, e a elogiaram diante de Faraó, e a mulher foi levada à casa do faraó. Então, primeiro ponto para quem busca viver o plano de Deus, o chamado de Deus. E o segundo, a proposta do mundo. Quando nós estamos buscando viver os planos de Deus, muitas propostas vão chegar até nós. Nós receberemos muitas propostas, muitos convites, tentando nos tirar do caminho, tentando nos tirar do plano de Deus, tentando nos tirar dos nossos objetivos. E o que me causa indignação aqui a respeito dessa atitude de Abrão é um homem tão sábio, um homem tão inteligente, um homem tão abençoado, um homem chamado por Deus. Ele fez ali a leitura da situação que ia acontecer quando ele e sua esposa chegassem até o Egito. Então ele foi inteligente o suficiente para saber de que Faraó iria querer a mulher dele, mas ele não teve sabedoria para agir. Ele recorreu à mentira. Por mais que a história bíblica vai dizer, que Abrão e Sarai eles eram meio irmãos, ele queria que
que a mulher dissesse que eles eram irmãos, né, tanto de pai quanto de mãe, ou seja, que não havia possibilidade deles serem casados. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo. A gente muda a nossa vida, a gente muda as nossas atitudes, a gente abandona os nossos pecados, mas conforme a gente vai caminhando, as propostas vão chegando até nós, e nós não podemos ceder, né? A palavra de Deus vai dizer, né, que o povo de Deus perece por falta de sabedoria, e nós sabemos que para ter sabedoria nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estar em comunhão com Deus, né? Abraão era assim, mas ele tomou uma decisão errada, e muitas vezes nós vemos dentro das nossas igrejas cristãos tomando decisões erradas, líderes tomando decisões erradas, pessoas cheias de sabedoria, né? Quando acontece um escândalo na igreja, né, pastores, líderes, homens, mulheres de Deus, a gente vê que não foi por falta de sabedoria, não foi por falta de conhecimento, mas faltou, né, ter as atitudes corretas, faltou saber dar as respostas certas para as propostas que chegaram até eles. E nós vemos que, por causa disso, Abraão ele trouxe um grande prejuízo para Faraó. Lembra? O nosso chamado está ligado em abençoar as pessoas, né? Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Quando nós somos amaldiçoados, essas pessoas são amaldiçoadas, as pessoas que nos amaldiçoam. E a gente vê que por causa de uma mentira de Abraão, ele deixa de ser bênção na vida daquelas pessoas e passa a ser maldição. Então, meus irmãos, não adianta somente a gente converter, aceitar Jesus, levantar nossa mão, chorar durante o apelo, ir à igreja todo domingo e não viver uma vida a qual nós vamos abençoar quem nos cerca. Nós precisamos dar as respostas certas, nós precisamos fazer a leitura da situação, mas também saber agir diante dela. Então nós vamos ver versículo 15. Elogiaram, né, a mulher de Abraão diante de Faraó e ele levou até ela. Mais para frente, versículo 16 vai dizer: ele tratou bem Abraão por causa dela, e ele teve ovelhas, e bois, e jumentos, e servos, e servas, jumentos e camelos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas se convertem e começam a prosperar, só que essa prosperidade ela vem de Deus ou ela vem das suas mentiras? A prosperidade de Abraão veio por causa da mentira dele. E até uma amiga minha me questionou essa semana: por que o ímpio é abençoado? Por que aquela pessoa que faz maldade, que conta mentiras, que engana os outros, consegue um enriquecimento em cima disso? Nem a Bíblia vai dizer que o sol ele nasce para o justo, nasce para o injusto. E a gente vai ver que até um homem chamado por Deus foi abençoado segundo a sua mentira. Mas eu te pergunto, você aceitaria viver uma boa vida nessa terra, alicerçada em mentiras, alicerçada no erro, alicerçada em passar o próximo para trás, alicerçada em explorar o seu próximo, em fazer a maldade, em mentir? Então nós não podemos desanimar, né, quando a pessoa do nosso lado está prosperando e a gente não. A gente não pode desanimar quando a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está buscando fazer o certo e as coisas não acontecerem na nossa vida. E esse é o mal do crente. Ele não sabe interpretar situações, ele não sabe agir diante de determinadas situações. Às vezes a pessoa passa a vida inteira buscando um relacionamento com uma pessoa que não dá certo, e ela se revolta com Deus porque ela não conseguiu essa pessoa, e ela começa a culpar Deus. Às vezes a pessoa é acometida por enfermidade, às vezes é um parente que é acometido por enfermidade, e ela joga essa culpa para cima de Deus, e ela se esquece, né, que Deus ele não é responsável por nada em nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes.
Deus ele vai intervir, muitas vezes vai. Deus vai nos salvar muitas vezes de situações diversas, vai. Mas quando nós formos acometidos dessas situações, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos vender a nossa fé assim como Abraão. Nós não podemos trocar o nosso Deus. Porque a garantia que Deus nos deu é viver eternamente. Viver eternamente com Ele. Ou seja, a maior recompensa que nós vamos receber de Deus não será aqui na terra, não será enquanto vivo nós estivermos, mas vai ser no céu. Abraão foi chamado para constituir um povo, a viver numa terra prometida, numa terra que emanaria leite e mel. E Jesus, nós podemos dizer que ele foi como Abraão. E a Bíblia vai dizer que ele foi assunto aos céus para preparar essa terra, para preparar essa morada. Ou seja, a promessa de Deus é para o pós-vida, é além dessa vida. Nós não podemos nos apegar às coisas dessa terra. É muito bom trabalhar, ter um bom salário, ter uma boa vida, ter condições de pagar um plano de saúde, ter condições de fazer um exame quando é preciso. Sim, nós devemos trabalhar em cima disso. Mas a gente não tem que se prender quando nós não conseguirmos alcançar essas coisas. Versículo 17 vai dizer: e o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E faraó entendeu que alguma coisa estava errada. Como a gente fala com os amigos, algo de errado não está certo. E faraó manda chamar Abraão. Versículo 18 vai dizer: o que é isto que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era sua esposa? Ou seja, o faraó acabou descobrindo a mentira de Abraão. E ele continuou dizendo no versículo 19: porque disseste, ela é minha irmã, portanto eu a tomei para ser minha mulher agora, pois eis a tua esposa, toma e vai no teu caminho. E faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo que ele tinha. Olha a vergonha que Abraão passou. Olha o nome de Deus sendo envergonhado. E há duas vertentes quando acontece uma situação dessa. A primeira é como é feio, né? A pessoa que tem tudo de Deus tomar atitudes e decisões erradas. Mas a segunda é também olhar com compaixão. Deus teve compaixão de Abraão, permitiu que ele saísse dessa situação com os bens que ele tinha recebido, que provavelmente ele trabalhou para ter aquilo também. Muita coisa foi em cima de mentira, mas muita coisa foi em cima de trabalho. E olhar com os olhos de que Deus deu uma nova oportunidade para ele. Então, muitas vezes, quando você aceitar propostas que vão te tirar do rumo dos planos de Deus para a sua vida, saiba que há uma nova chance para você. Deus tem uma nova chance para nós. Nessa hora é interessante dizer, né? A graça de Jesus vai nos direcionar a voltarmos para os caminhos de Deus. E nós, como igreja, também muitas vezes vamos ter que acolher essas pessoas. Pessoas que erraram e perderam o foco, né? Assim como o irmão que entrou aqui no início do culto. Nós temos que acreditar que ele também tem uma nova chance em Deus. Então, muitas vezes, quando você está buscando ver os planos de Deus, você vai ceder algumas propostas. Mas não fique rendido a elas. Não se perca a elas. Quantas pessoas nessa pandemia desviaram? Eu conheço inúmeras pessoas. Quantas pessoas nessa pandemia que começaram a expor o seu pecado nas redes sociais? Quantas pessoas nessa pandemia que abandonaram a sua fé? Ou seja, diante de uma nova proposta, deixaram o plano que Deus tem para a vida delas. Cabe a nós orarmos, cabe a nós aconselharmos, cabe a nós estendermos os nossos braços para receber essas pessoas de volta. Mas cabe a nós também orientar, né? Repreender, exortar, aconselhar. Então, as etapas que nós vamos viver para alcançar o plano de Deus é, primeiro, o chamado de Deus. Segundo, nós vamos receber propostas do mundo. Temos que saber lidar com elas.
E terceiro, nós vamos receber promessas de Deus. Vá comigo lá no capítulo 18. Capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versículo 9. Nós vamos ver uma promessa que Deus fez para Abraão. Que diz o seguinte, Gênesis 18, 9. E eles lhe disseram, o Senhor havia se manifestado ali para Abraão, junto com outros seres celestiais. Então eles disseram, onde está Sara, tua esposa? E ele disse, eis que está na tenda. Versículo 10. E ele disse, eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Olha a promessa de Deus aí. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Versículo 12. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo, depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu Senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu dizendo, é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então, quando nós estamos vivendo os planos que Deus tem para nós, quando nós estamos caminhando, conhecendo, Deus vai começar a despejar promessas sobre nós. Deus vai usar pessoas, Deus vai falar no nosso coração quando nós estamos lendo a palavra. Então a vida cristã, a vida com Deus é muito linda, é muito boa por isso, porque Deus tem promessa para mim e Deus tem promessa para você. Deus tem promessa de coisas boas, mas você precisa estar firme no Senhor para receber essas promessas. E você tem que estar firme no Senhor para alcançar as bênçãos dessas promessas. A gente está vendo aqui Sara rindo, porque ela não acreditava naquilo que Deus estava prometendo. E quantas pessoas não desanimam da fé, porque receberam uma palavra, porque desejaram algo de Deus e não receberam, passou 1 ano, 5 anos, e a pessoa começou a julgar que o tempo estava longo demais. Como que o tempo pode ser maior que Deus? Como que esperar 5 anos pode ser maior que o nosso Deus? Se Deus está permitindo você viver nesta prova, se Deus está permitindo você esperar tanto tempo para alcançar determinada promessa, é porque Ele está te forjando para que você saiba receber. Nós não podemos rir, nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de acreditar. Vai haver muita profetada, muita falsa profecia? Vai. Mas o termômetro de uma profecia, de uma promessa, é o cumprimento dela. Então, para que você venha saber que uma promessa é de Deus, é quando ela se realizar na sua vida, ou quando Deus te der o discernimento de que você não precisa mais esperar isso, de que isso não veio dele. Então tudo está ligado à firmeza de caminhada cristã, de não desistir, de não esmorecer, ou muitas vezes de cair diante de uma proposta, se levantar e continuar caminhando. Então, para que nós venhamos viver o plano de Deus, nós vamos ser chamados por Ele, nós vamos receber propostas do mundo, mas nós vamos receber promessas de Deus. Então nós temos que ser fortes para alcançar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que acreditar. A ansiedade tem tomado conta do povo de Deus. Nós não podemos ser pessoas ansiosas. Dependendo do grau de ansiedade, a pessoa precisa ser medicada, a pessoa precisa passar por tratamento psicológico, psiquiátrico. Eu não estou criticando os crentes que precisam viver isso, mas eu estou dizendo que nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar blindados para que nós não sejamos acometidos e vencidos de ansiedade e de outras situações, do medo. Nós temos que acreditar o Deus que nós servimos. Diante de uma pandemia, a igreja não pode se acovardar. Diante de uma tribulação, nós não podemos nos acovardar. Nós temos que ser fortes e acreditar. Viver os planos de Deus está ligado a ser forte para alcançar as promessas. E o quarto ponto nessa noite, para que a gente viva o plano de Deus, está lá em Gênesis 22, capítulo 1.
Já estamos encerrando essa mensagem. Vai em Gênesis 22, versículo 1. Vai mostrar para nós a quarta etapa para que a gente viva o plano de Deus. Primeiro é o chamado. Segundo são as propostas. Terceiro são as promessas. E quarto é o sacrifício. Versículo 1 diz o seguinte, no capítulo 22: E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou Abraão, e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho. Ou seja, Abraão recebeu a promessa. Toma o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Versículo 3: E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Deus vai te chamar, vai. Deus vai te despejar promessas, vai. Mas Deus vai te chamar também para o sacrifício. Deus vai te chamar também para a renúncia. Deus vai te chamar também para abrir mão de algo que Ele mesmo te entregou. E Ele vai te provar para ver se você está com o coração nele ou com o coração na promessa que Ele te deu. Quantas pessoas se converteram, almejaram o casamento? Eu conheço muitas pessoas se casaram, menos de um ano abandonaram o Senhor e foram viver a sua vida após receber a promessa. Quantas pessoas que trabalhavam os domingos pediu a Deus uma oportunidade de ter um horário de trabalho alterado para que pudesse cultuar os domingos, recebeu uma proposta de emprego melhor, começou a cultuar os domingos, mas com o tempo se envaideceu com o dinheiro, com o salário, com o trabalho, e abandonou o Senhor. Então, meus irmãos, viver o plano de Deus não está ligado somente em receber as promessas de Deus, mas também em ser provado, para saber se o seu coração está naquilo que você recebeu dele ou não. Deus deu o filho, mas Deus falou: eu vou tirar. Eu quero saber se você está disposto a entregar. E a Bíblia vai dizer: cedo ele levantou. Meus irmãos, quer continuar sendo abençoado? Quer continuar vivendo um casamento abençoado? Quer continuar prosperando? Levante cedo e ore a Deus. Entregue a primícia, as primeiras horas do seu dia para Deus. Abraão não deixou para depois do almoço. Deus mandou, depois do almoço eu vou lá sacrificar Isaque. Não, cedo ele levantou. Então, meus irmãos, é cedo que a gente conquista as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É cedo que a gente vai renunciar a nossa carne, vai renunciar ao desejo de dormir mais um pouquinho. É cedo que nós vamos ter um encontro com o Senhor. É cedo que nós vamos nos sacrificar. O sacrifício não está ligado somente em renunciar a algo, em entregar algo, mas se privar de algo, se privar do sono, se privar de um filme que você queria ver, se privar de alguma coisa que você queria fazer. Nós devemos ser como Abraão, estarmos dispostos a sacrificar aquilo que Deus nos entregou. No terceiro dia, versículo 4, Abraão levantou os seus olhos e viu um lugar de longe, deixou os servos e foi lá sacrificar o seu filho. Meus irmãos, nós temos que estar dispostos a fazer tudo para Deus e tudo que Deus pedir para nós. O final dessa história, a maioria de nós já sabemos. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. Deus trouxe ali um cordeiro, trouxe ali um sacrifício, trouxe ali uma oferta para que ela fosse entregue no lugar de Isaque. E nós vemos que Abraão, ele pegou essa oferta, sacrificou e voltou para casa com a promessa que Deus tinha para a vida dele. E esse é o meu desejo nessa noite, meus irmãos. Que você viva em fé, que você entregue tudo, mas que você saiba que Deus vai deixar nas suas mãos aquilo que for dele. O que não for de Deus, Ele vai tirar da sua vida, mas o que for de Deus, Ele vai fazer com que permaneça.
Mas para isso você precisa estar em obediência. Para isso você precisa entender a voz de Deus, o chamado de Deus. Para isso você precisa negar as propostas do mundo. Para isso você precisa estar esperando em Deus para receber as promessas. Para isso você tem que estar esperando em Deus para ter o cumprimento dessas promessas. E por último, você tem que estar pronto para sacrificar aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém. E no final você vai ver que Deus tem o melhor para você. E vai deixar com você aquilo que é dele para você. Em nome de Jesus. Então, viva os planos de Deus. Viva os propósitos de Deus. Tenha um final de janeiro abençoado. Tenha um fevereiro abençoado da presença de Deus. Um ano de 2021 abençoado. Vamos orar aí para que Deus cesse essa pandemia. Para que a taxa de transmissão, de contágio, caia para zero. Para que esse vírus seja extinto. Para que haja paz. Não somente no povo de Deus, mas na terra. Que nós possamos estar nessa terra, vivendo com Deus e vivendo os propósitos de Deus. Vamos orar, vamos encerrar essa mensagem. Pai, obrigado, Deus. Em especial, obrigado, porque este é o 4º domingo que nós estamos aqui meditando em cima da Tua Palavra. E o Senhor permitiu e nos deu a graça de concluirmos esse projeto, concluirmos esse propósito debaixo da Tua bênção. Nos leva para Rio Verde em segurança, ó Deus. Nos abençoa. Abençoa o regresso do pastor Rafael, ó Deus, à frente desse trabalho. E abençoa esses irmãos que apoiam, ó Deus. Esses irmãos que contribuem, ó Pai, para que esta igreja seja bênção aqui na cidade de Jataí. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, cessa essa pandemia, para que as pessoas percam medo e voltem a ver a igreja, Pai. Pessoas que precisam se reconciliar com o Senhor. Traga, Deus, de volta nessa casa. Traga de volta através dessas vidas que aqui estão, ó Pai. Deus, abençoa cada projeto. Abençoa cada vida, Deus. De cada pessoa que nos ouve, Deus, através deste vídeo. E de cada irmão aqui presente, ó Deus, a vida do irmão Ciro, a vida da irmã Poliana, ó Deus, a vida da irmã Jailma, do seu noivo Rafael, a vida da minha esposa, a minha vida, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter longos dias nessa terra, que nós venhamos viver o melhor dessa terra, mas também servir ao Senhor, servir ao Teu reino. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, blinda-nos, ó Pai, de qualquer vírus, de qualquer enfermidade, guarda-nos, ó Deus, que nós possamos ter um bom regresso, cada irmão para a sua casa, e que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos encerrar? Algum aviso? Então está encerrado, meus irmãos. Vão para casa em paz. E você que nos acompanhou também, fique na paz do Senhor em nome de Jesus.